Evangelho, que é de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 até 30. Né? Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, vamos prestar bem atenção nessas palavras, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender bem essas palavras de Jesus. Aqui está um tesouro maravilhoso, né? A humildade. Jesus começa dizendo, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus conhece o Pai conhece o Filho. Ele fala aqui, né? Porque escondeste essas coisas aos sábios, entendidos, e as revelaste aos pequeninos. É preciso entender essas palavras. Tem sábios muito bons, sábios das coisas de Deus. Né? Santa Teresa recomendava que um bom orientador fosse sábio, douto e santo. Mas sábio, aquele que tem a sabedoria de Deus, não a sabedoria falsa dos filósofos ateus. Né? Escondeu aos sábios. Quem é esse sábio? Os orgulhosos. Esse mundo de profetas falsos que tem por aí nas universidades, envenenando a cabeça dos jovens, né? Colocando na cabeça dos jovens marxismo, comunismo, materialismo, né? Ateísmo, né? Os seus Marcuse da vida, seus Schopenhauer da vida, seus Saramago da vida, seus Jean-Paul Sartre da vida, seus Nietzsche da vida, esses sábios que destroem a juventude, destroem a humanidade. Né? Então Jesus disse, escondestes essas coisas aos sábios. Que coisas! Que coisas! A beleza do evangelho dele, a beleza dessa espiritualidade que a gente gosta tanto. Né? Escondestes aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Só os pequeninos, gente, conseguem entender Deus. Pequenino, o que é o pequenino? É o humilde. Não é o pequenino que eu estou dizendo que não tem cultura, que não tem dinheiro, não. A primeira bem-aventurança é essa, bem-aventurados pobres de espírito. Esse é o pequenino. É aquele que sabe que ele não é nada. Ele não pode nada. Ele está vivo porque Deus permite ele estar vivo. Se Deus fizer assim, chamar, acabou. Né? Quantas pessoas aí morrem de repente, você não espera, daqui a pouco a pessoa morreu. Deus chamou. Chegou a hora dele. Né? Então, o humilde, o pequeno, é aquele que ele sabe que ele não é nada e que Deus é tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu dependo de Deus. É o pequenino. Esse vai conhecer a Deus. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, né? Senhor do céu e da terra, escondestes essas coisas, mas as revelastes aos pequeninos. Ou seja, Deus se revela ao pequeno, ao humilde. Se a pessoa não for pequena, não for humilde, Deus não se revela a ela. Você já percebeu que as aparições de Nossa Senhora são sempre para pessoas extremamente humildes? Sim. Olha Bernadette de Subiru, aqueles pequeninos lá de Fátima, né? Eu conheci um rapaz aqui em Congonhal, perto aqui de Pouso Alegre, Alfredo, que teve revelações
mais de 100 vezes Nossa Senhora apareceu para ele. Que pessoa humilde, que pessoa simples, que pessoa vazia de si mesmo. Eu perguntei a ele, por que Nossa Senhora apareceu para você? Se vocês eram, ele disse que era um grupo de 7 pessoas que rezavam numa capelinha de oração. Ele falou assim, porque eu era o pior de todos. Porque ela disse para mim, que ele perguntou para ela, para Nossa Senhora, por que apareceu para ele. Ela disse, porque você não tem sabedoria humana. É um rapaz de fazenda, de roça. Apareceu para ele. Tá aí, gente. Né? Deus só se revela àquele que é humilde. Né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, né? Tem uma frase que aparece 3 vezes na Bíblia. Né? Deus resiste ao soberbo, o orgulhoso, o vaidoso, o arrogante, o prepotente, o autossuficiente, o metido, né? Aquele que gosta de aparecer, de se exibir, achar que é melhor do que os outros. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça aos humildes. Que coisa maravilhosa, né? Deus dá a sua graça aos humildes. E aí, São Pedro, é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. E ele continua, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Não seja arrogante diante de Deus. Não questione Deus. Né? Não queira colocar, entendeu? Condições para Deus. Tem gente que quer colocar Deus contra a parede, quer questionar Deus. Quer que Deus faça a sua vontade, não a vontade dele. Isso é ser orgulhoso, é ser soberbo, é ser arrogante. Né? Quer que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. E quando acontece, ele fica bravo com Deus, blasfema contra Deus, né? Acha que Deus é culpado das coisas erradas. Que isso? Né? De jeito nenhum. Deus não se questiona. São Paulo fala na carta aos Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Lembra da história do Titanic, né? O maior navio do mundo, o maior transatlântico do mundo, não existia nada igual. Aí, quando foram inaugurar o navio, batizar o navio, né? Quebra uma champanhe no casco do navio, né? Aí o sujeito disse, esse aqui nem Deus afunda. A primeira viagem, e única, foi a pique. Meus amigos, de Deus não se zomba. Então, muito cuidado, né? Jesus continua aqui, né? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O agrado do Pai é o pequenino. Santo Agostinho diz que o mundo se perdeu por causa da soberba, do orgulho. Por isso Deus salvou pela humildade. A humildade de Maria, a humildade de José e a humildade de Jesus. Jesus se humilhou até o ponto mais baixo que o ser humano pode se humilhar. Sendo Deus, com todo o poder que ele tem no céu e na terra, ele aceitou ser pregado numa cruz. Ele aceitou ser flagelado, silencioso, coroado de espinho, cuspiram no rosto dele. Isso é ser manso. Por que ele fala, aprender de mim que sou manso e humilde de coração? O manso é aquele que é forte, é paciente. Ele sabe que ele vai vencer. É impressionante. Nossa Senhora, né, ela canta no Magnífica, ele olhou para a humildade da sua serva. Mais do que a virgindade de Maria, Deus olhou para a humildade dela.
Ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso Deus, né, me tornou bem-aventurada. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque quem se humilha será exaltado. Hoje Nossa Senhora é exaltada no mundo inteiro. Não tem uma cidade, não tem um país que não tenha igreja com Nossa Senhora. Até na China, até na Rússia, até nos países muçulmanos. Eu estive lá nos países muçulmanos, na Turquia, lá tem o templo de Nossa Senhora, lá quando ela é exaltada, lá em Éfeso. Então, uma cidade muçulmana. A humildade. Né? Aí Jesus diz uma coisa muito bonita: tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém, né, conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só conhece o Pai aquele que o Filho revela. E só conhece o Filho aquele que o Pai revela. E quem é que para quem que o Pai revela o Filho? Para quem que o Filho revela o Pai? Para aquele que é humilde. Só conhece o Pai, só conhece o Filho, aquele que é humilde. Meus amigos, nós temos que aprender muito o que é a humildade. Muito, muito, muito o que é a humildade. Eu escrevi um livro, vou citar alguma coisa depois desse livro. Humildade, a raiz da santidade. Por que eu pus esse título? Vou mostrar aqui só a capa do livro. Humildade, a raiz da santidade. Você está vendo uma árvore, está vendo a raiz, né? Assim como a raiz é a força da árvore, ao mesmo tempo a raiz não aparece. Essa foto aqui que eu mostrei, a raiz é tão forte que ficou até um pouco para cima da terra. Mas não é essa parte da raiz que é importante, não. A parte importante da raiz é a parte que está fundada na terra, que ninguém vê. É aquela que vai lá no subsolo buscar água, sais minerais, nutrientes para que a árvore sobreviva. A raiz é humilde, a raiz é escondida, a raiz não recebe aplauso. Quem recebe aplauso são as flores, são os frutos. A raiz não. Mas é a raiz que produz as flores e os frutos. Você entendeu o que é a humildade? A raiz da santidade. Por isso que Jesus, meus irmãos, exalta tanto, né? E aí ele coloca aqui: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Quem é que está cansado, fatigado? Aquele que não é humilde, aquele que não é manso. Aquele que não é manso, ele briga com todo mundo. Ele quer tirar satisfação com todo mundo. Né? A virtude da mansidão é aquela que Jesus disse: quando levar um tapa no rosto, vira outra face. Claro, isso aí não é para tomar isso ao pé da letra. Não é para. Isso aí, Jesus está falando de uma maneira assim, meio proverbial. O que ele quer dizer? Quando você for ofendido, não ofenda do mesmo jeito. Não pague o mal com o mal. Não apague fogo com gasolina. Apague fogo com água. Entendeu? Quebre o outro com a mansidão. Quebre o outro não revidando na mesma moeda, porque senão você se faz no mesmo baixo nível daquele que te ofendeu. Entende? Então, aquele que é manso, aquele que é humilde, ele descansa em Jesus. Em Jesus ele encontra tranquilidade, ele encontra conforto. Né? Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu posso ensinar vocês porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não sou esses vaidosos, orgulhosos, arrogantes que ficam ensinando coisas erradas. Não, eu sou manso. Não aprenda com ninguém que não é manso, que não é humilde. Dentro da nossa igreja, gente, tem muita gente que é mansa e humilde. E tem muita gente que não é mansa, que não é humilde. Inclusive padre, pregador. Aprenda a ouvir aquela pessoa que é mansa e que é humilde. Que não quer aplauso, não está correndo atrás de aplauso, não tá preocupada de
né, não está preocupada de agradar ninguém. Tá certo? Busca aquela pessoa para ser seu orientador, seu professor, pessoa que é humilde. Né? E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? A humildade, a mansidão deixa a pessoa leve, suave, ela não briga com ninguém, ela não é arrogante, ela não busca aparecer, ela não quer. Né? Sabe, tem muita coisa que a gente pode pensar sobre isso. Né? Muita coisa maravilhosa. Né? Eu queria aqui, né, colocar alguma reflexão. Né? Jesus fala que é manso que ele é humilde. O manso é aquele que carrega a sua cruz com mansidão, sem brigar com os outros, sem brigar com Deus, aceita com paciência a cruz de cada dia e oferece a Deus seu sofrimento, suas dores, suas penas. Né? Aquele que não é manso, não é humilde, sabe por quê? Porque ele é egoísta, ele é orgulhoso. Né? Não aceita que ninguém corrija ele. Se corrigir ele, o ego dele grita. Né? Ele aceita até que ele corrija ele, mas não aceita que o outro corrija. Ah, não toca no meu ego, não, porque, né, é a autopiedade. Ai, que dó de mim, né? Isso é um perigo danado. Ai, que dó de mim. Né? É o vitimismo. A pessoa se faz de vítima, né? Não, gente. A gente não tem que fazer a nossa vontade, tem que fazer a vontade de Deus. Né? Temos que aprender muito isso. Né? Fica pensando um pouco, quais são os atos de humildade e de mansidão de Jesus? Fico pensando em Jesus, aqueles 12 apóstolos, atravessados. Atravessados. Tiago e João queriam fazer descer fogo do céu, e Jesus tinha que ter paciência com eles. Né? Teve paciência até com Judas. Na última hora, ele dá uma chance para Judas. Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Como quem diz, acorda, homem. Acorda que ainda está em tempo. Se você acordar, você pode se salvar ainda, homem. E Pedro, né? Pedro arrogante, prepotente. Eu vou até a morte com o Senhor, se for preciso. E Jesus fala para ele, o quê, Pedro? Antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra, né? Negou Jesus 3 vezes de maneira assim, muito vergonhosa, né? Eu vou só arrumar aqui o telefone aqui para colocar para carregar no pessoal que está seguindo pelo Instagram, porque está acabando aqui a bateria, eu tenho só que carregar aqui, mas já vou colocar de novo no lugar. Está aqui. Veja, então, Jesus, que paciência Jesus teve. Nunca perdeu a linha com ninguém. Né? Ele que é Deus. Né? Aqueles apóstolos atravessados. Cada um falava uma bobagem. Tomé era incrédulo. Ele tem que aparecer de novo, com mansidão. Tomé, vem cá, Tomé. Bota o dedo aqui. Você não está acreditando, não, Tomé, nos outros? Não seja incrédulo. Vem cá, Tomé, põe a mão aqui. Não esculhambou com Tomé, nem nada. Só disse para Tomé, não seja incrédulo. Ele deu outra chance para Tomé. Né? Pedro negou 3 vezes. Ele deu chance para Pedro. Não, é você mesmo, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Né? Que coisa, a mansidão, a paciência de Jesus. Né? A gente tem que pensar nisso. Manso, humilde. Humilde. Nasceu numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Né? Não tinha nada. Morava na casa de São Pedro. Entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Tudo era emprestado de Jesus. Gente, se repararam que Jesus não tinha nada? Nasceu numa gruta emprestada, entrou em Jerusalém num burrinho emprestado,
morava na casa de Pedro, emprestava. Quando ele ia pregar, ele pegava, emprestava o barco de São Pedro. A única coisa que era de Jesus, sabe o que era? A única coisa que era dele? A cruz. A cruz ele não abriu mão. Nunca abriu mão da cruz. A cruz, porque ele sabia que a cruz era dali que ele ia salvar o mundo. Sabe, gente, a gente tem que pensar nessa mansidão de Jesus, nessa humildade de Jesus, na humildade de José. Ô José humilde, né? Não viveu para ele, viveu só para Deus. José podia ser aquele homem vaidoso, orgulhoso. O pai, eu sou o pai, ó, eu sou o pai desse moço aí que está fazendo tanto milagre. Nossa Senhora, eu sou mãe, ó, abre alas para mim, bota tapete vermelho para mim. Por isso que Deus teve que escolher a mulher mais humilde e o homem mais humilde, porque sabia se escolhesse outro homem, outra mulher, ia ser vaidoso. Imagina você ser mãe de Deus. Mas ela, a mulher do silêncio, a mulher que não aparecia. Gente, é isso que nós temos que viver. Deixa de aparecer, deixa de querer aplauso, deixa de querer se esnobar, se exibir. A chaga mais feia que nós temos dentro de nós, que o pecado original deixou dentro de nós, não tenham dúvida, é a chaga do orgulho, da vaidade. É o pior pecado que existe. Foi o pecado dos anjos no céu. E foi o pecado de Adão e Eva. Querer ser como Deus. Querer ser como Deus. Não, não. Sabe, gente, então, uma passagem lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, em que São Paulo diz assim que ele tinha um espinho na carne. Pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse aquele espinho da sua carne, e o Senhor disse, não, não tiro. São Paulo falou por quê? Ele escreveu, para que eu não caia no perigo da vaidade. Deus não tirou o espinho da carne de São Paulo para que ele não caísse na vaidade. Porque Paulo teve visão do terceiro céu. Você já pensou? Por isso que Nossa Senhora só aparece para gente muito simples. Porque se Nossa Senhora aparece para um cara metido, uma mulher metida, vai sair para o mundo aí, olha, sou eu, viu? Então tem que ser muito humilde mesmo. Nós temos que pedir muito a Deus perdão, meus irmãos, pela nossa arrogância, prepotência, autossuficiência, orgulho, vaidade, soberba. Os santos dizem que ninguém se salva sem humildade. Nós temos que clamar a Deus pela humildade. Né? São Paulo, Deus não tirou o espinho da carne dele, falou para ele, basta-te a minha graça. Eu vou te dar a minha graça, mas não vou tirar o espinho da sua carne. O que era esse espinho da carne de São Paulo? Um entendido, né, um cardeal, Joseph Rosner, que escreveu A Vida de São Paulo, ele disse que esse espinho na carne talvez fosse uma doença de malária que São Paulo tinha, que judiava muito dele. Bom, não sei. Né? Então, é muito importante